Senhorita Cora, um conto de Julio Cortázar. Nós enviaremos seu amor para a faculdade, tudo por 1 ou 2 anos, e então, talvez, com o tempo, o garoto sirva para você. As árvores que crescem tão alto, canção folclórica inglesa. Não entendo por que não me deixam passar a noite na clínica com a criança. Afinal, sou mãe dele, e o doutor Luigi nos recomendou pessoalmente ao diretor. Eles poderiam trazer um sofá-cama e eu o acompanharia para que ele se acostumasse. O pobrezinho chegou tão pálido como se fosse fazer uma cirurgia imediatamente. Acho que aquele cheiro das clínicas. O pai dele também estava nervoso, mal podia esperar para ir embora, mas eu tinha certeza de que eles me deixariam ver o bebê. Afinal, ele só tem 15 anos, ninguém daria isso a ele. Sempre grudado em mim, embora agora com calças compridas, ele queira esconder e agir como um homem adulto. A impressão que ele deve ter tido quando percebeu que não me deixariam ficar. Graças a Deus o pai lhe deu uma bronca, o fez vestir o pijama e ir para a cama. E tudo por causa daquela enfermeira pirralha. Eu me pergunto, se ela realmente tem ordens médicas ou se ela faz isso por pura maldade. Mas eu disse isso a ela. Perguntei se ela tinha certeza de que eu tinha que ir. Basta olhar para ela para perceber quem ela é, com aqueles ares de vampira, aquele avental apertado, uma menininha imunda que pensa que é a diretora da clínica. Mas sim, ela não atirou de cima. Eu disse o que eu pensava, embora o garoto não soubesse onde se esconder de vergonha e seu pai fingisse não notar. E ao passar, provavelmente estava olhando para as pernas dela, como sempre. A única coisa que me consola é que o ambiente é bom. É bom. Percebe-se que é uma clínica para gente rica. O menino tem lindo, criado mudo para ler suas revistas. Felizmente, seu pai se lembrou de lhe trazer algumas balas de menta, que são suas preferidas. Mas amanhã de manhã, a primeira coisa que farei é falar com o Dr. De Luise para que ele possa colocar aquela pirralha convencida no devido lugar. Teremos que ver se o cobertor mantém o bebê aquecido o suficiente. Vou perguntar se eles podem deixar outro à mão, só por precaução. Mas sim, claro que mantém aquecido. Graças a Deus, eles foram embora logo. Mamãe pensa que sou um menino e me faz agir como um idiota. Tenho certeza de que a enfermeira vai pensar que sou incapaz de pedir o que preciso. Ela me olhou fixamente quando minha mãe protestou. Ok, se eles não a deixam ficar, que podemos fazer? Acho que já tenho idade suficiente para dormir sozinho à noite. Nesta cama, você dormirá bem. A esta hora, você não consegue mais ouvir nenhum barulho. Às vezes, ao longe, o zumbido do elevador me lembra daquele filme de terror que também passava numa clínica. Quando à meia-noite a porta se abria lentamente e a mulher paralisada na cama viu o homem da máscara branca entrar. A enfermeira é muito simpática. Ela voltou às 6h30 com alguns papéis, começou a me perguntar meu nome completo, idade, coisas assim. Guardei a revista imediatamente, porque seria melhor ler um livro de verdade e não uma novela fotográfica. E acho que ela percebeu, mas não disse nada. Ela provavelmente ainda estava brava com o que a mamãe tinha dito. Pensava que eu era igual a ela e que eu ia mandar nela ou algo assim. Me perguntou se meu apêndice doía. Eu disse que não. Estava bem naquela noite. Vamos verificar meu pulso. Disse, e depois de verificar, escreveu outra coisa no formulário e o pendurou no pé da cama. Tá com fome? Me perguntou. E eu acho que eu corei porque eu fiquei surpreso
que ela usou a forma familiar comigo. Ela é tão jovem que eu fiquei chocado. Eu disse que não, embora fosse mentira, porque sempre estou com fome nessas horas. Você vai ter um jantar bem leve hoje à noite, ela disse. E antes que eu percebesse, ela já tinha pegado o pacote de balas de menta da minha mão e estava indo embora. Não sei se comecei a lhe contar alguma coisa. Acho que não. Eu fiquei muito bravo quando ela fez aquilo comigo, como fez com uma criança. Ela poderia facilmente ter me dito que eu não precisava comer doces. Mas tirá-los? Tenho certeza de que ela estava furiosa com o que aconteceu com a mamãe e estava descontando em mim por puro ressentimento. O que eu sei depois que ela foi embora, minha irritação passou de repente. Eu queria continuar bravo com ela, mas eu não consegui. Como ela é jovem, não tem nem 19 anos. Deve ter acabado de se formar em enfermeira. Talvez ela venha me trazer jantar. Vou perguntar a ela qual é o nome dela. Se ela vai ser minha enfermeira, eu tenho que dar um nome a ela. Mas em vez disso veio outra mulher, uma senhora muito gentil, vestida de azul, que me trouxe caldo, biscoitos e me fez tomar alguns comprimidos verdes. Ela também me perguntou meu nome e se eu me sentia bem. E me disse que eu dormiria tranquilamente naquele quarto, porque era um dos melhores da clínica. E é verdade, porque dormi até quase 8 horas da manhã, quando fui acordado por uma enfermeira pequena, enrugada como um macaco, mas muito gentil, que me disse que eu poderia me levantar e me lavar, mas antes me deu um termômetro, me disse para colocá-lo como fazem nessas clínicas. E eu não entendi por que em casa você coloca debaixo do braço. Então ela me explicou e foi embora. Depois de um tempo, mamãe voltou e que alegria vê-la tão bem. Fiquei com medo de que a coitada tivesse passado a noite em claro. Mas criança é assim mesmo. Tanto trabalha em casa e depois dorme tranquilamente, mesmo longe da mãe, que ainda não fechou os olhos, coitada. O Dr. DeLuise entrou para verificar o bebê, e eu saí por um momento, porque ele está um pouco mais velho agora. Eu gostaria de ter conhecido a enfermeira de ontem para dar uma boa olhada em seu rosto, colocá-la de volta em seu lugar, apenas olhando-a de cima para baixo, mas não havia ninguém no corredor. Quase que imediatamente o Dr. DeLuise saiu e me disse que o menino seria operado na manhã seguinte, que ele estava muito bem e em ótimas condições para a operação. Na sua idade, apendicite é uma piada. Agradeci muito e aproveitei para lhe dizer que fiquei impressionada com a impertinência da enfermeira da tarde. Continuei isso e contei a ele porque não era uma questão de meu filho não receber os cuidados necessários. Então entrei no quarto para acompanhar o menino que estava lendo suas revistas e eu já sabia que ele faria uma cirurgia no dia seguinte, como se fosse o fim do mundo. A pobre menina olhou para mim, mas eu não vou morrer. O pobre menino olhou para mim, mas eu não vou morrer, mãe. Me faça um favor. Cátio teve o apêndice removido no hospital. 6 dias depois já queria jogar futebol. Pode continuar, estou bem e não me falta nada. Sim, mãe, sim, 10 minutos querendo saber se dói aqui ou ali. Graças a Deus, ela tem que cuidar da minha irmã em casa. No final, ela foi embora e eu consegui terminar a novela de fotos que tinha começado ontem à noite. A enfermeira da tarde se chama senhorita Cora. Perguntei à pequena enfermeira quando ela me trouxe o almoço. Eles me deram muito pouco para comer, novamente pílulas verdes e algumas gotas com sabor de menta. Acho que essas gotas fazem você dormir, porque as revistas caíram da minha mão. De repente eu estava sonhando com a escola e que íamos a um piquenique com as meninas da escola normal, como no ano passado. Estávamos dançando na piscina, foi muito divertido. Acordei por volta das 4h30 e comecei a pensar na operação.
Não que eu esteja com medo. O doutor DeLuise disse que não é nada. Mas a anestesia e ter que te cortar enquanto você dorme deve ser estranho. O Cátio disse que a pior parte é acordar, que dói muito e você pode vomitar e ter febre. O menino da mamãe não é tão bonito quanto era ontem. Você pode ver em seu rosto que ele está um pouco assustado. Ele é tão pequeno que quase sinto pena dele. Ele sentou-se na cama quando me viu entrar e escondeu a revista debaixo do travesseiro. O quarto estava um pouco frio, então fui aumentar o aquecimento. Peguei o termômetro e dei a ele. Você sabe como colocá-lo? Perguntei. E suas bochechas pareciam que iam explodir de tão vermelhas que estavam. Ele assentiu e se esticou na cama enquanto eu abaixava as persianas e acendia a luz noturna. Quando me aproximei dele para pegar o termômetro, ele ainda estava tão corado que eu estava prestes a rir. Mas é sempre a mesma coisa com crianças dessa idade. Eles têm dificuldade em se acostumar com essas coisas. Para piorar, me olhou nos olhos, porque não suporto esse olhar se, no fundo, é apenas uma mulher. Quando tirei o termômetro debaixo dos cobertores e entreguei a ela, ela olhou para mim e acho que sorriu um pouco. Deve ser tão perceptível que eu coro. É algo que não posso evitar. Ela é mais forte que eu. Então notou a temperatura no lençol ao pé da cama e saiu sem dizer nada. Mal me lembro do que conversei com o papai e a mamãe quando eles vieram me ver às 6. Eles não ficaram muito tempo, porque a senhorita Cora disse que eu tinha que me preparar, que era melhor ficar calmo na noite anterior. Acho que a mamãe ia dar umas coisas para ela, mas ela apenas olhou para ela de cima para baixo, e o papai também, mas eu conheço a aparência do velho. É algo muito diferente. Assim que ela estava saindo, ouvi minha mãe dizer à senhorita Cora: eu agradeceria se você cuidasse bem dele. Ele é um menino que sempre foi cercado pela família. Ou alguma coisa idiota assim. E eu queria morrer de raiva. Eu nem ouvi o que a senhorita Cora disse a ela, mas tenho certeza de que ela não gostou. Talvez ela pense que eu estava reclamando dela ou algo assim. Voltou por volta das 6:30 com uma dessas mesinhas com rodinhas cheias de mamadeiras e bolas de algodão. Não sei por que, de repente fiquei um pouco assustado. Na verdade não era medo, mas comecei a olhar o que estava na mesa. Todo tipo de mamadeiras azuis ou vermelhas, tambores de gás e também pinças e tubos de borracha. O pobrezinho deve estar começando a ficar assustado sem a mãe. Parece um papagaio em sua roupa de domingo. Eu agradeceria se a senhora cuidasse bem do menino. Olha, eu falei com o doutor DeLuise, mas sim, senhora, vamos tratá-lo como um príncipe. Seu bebê é uma gracinha, senhora, com essas bochechas que ficam vermelhas assim que ele me vê entrar. Quando eu puxei as cobertas, ele fez um gesto como se fosse cobrir novamente. E acho que ele percebeu que eu achava engraçado vê-lo tão recatado. Vamos ver, abaixe a calça do pijama. Eu disse, sem olhar para o rosto dele. As calças? Ele perguntou com a voz embargada, como a de um galo. Sim, claro, as calças. Repeti e ele começou a afrouxar o cordão e a desabotoá-las com os dedos, que não lhe obedeciam. Eu mesma tive que puxar as calças dele até o meio da coxa. E ficou exatamente como eu tinha imaginado. Você é um garoto crescido agora, eu disse a ele, preparando a escova e o sabonete, embora a verdade é que eu não tinha muito com o que me barbear. Como te chamam em casa? Perguntei a ele enquanto ensaboava. Meu nome é Pablo, ele respondeu com uma voz que me fez sentir pena dele. Tamanho era seu constrangimento. Mas eles vão te dar um apelido. Insisti e foi pior ainda porque pensei que ele ia chorar enquanto eu raspava os poucos pelos que ainda estavam ali. Então você não tem nenhum apelido? Você é apenas o garoto, é claro. Terminei de barbeá-lo, fiz sinal para que ele se cobrisse. Mas ele foi em frente e em um segundo estava coberto até o pescoço. Pablo é um nome bonito, eu disse para confortá-lo um pouco. Eu estava quase envergonhada de vê-lo tão envergonhado. Era a primeira vez que eu tinha que cuidar de um menino tão jovem e tímido.
mas algo nele que talvez viesse da mãe ainda me incomodava. Algo mais forte do que sua idade e que eu não gostava, e me incomodava até mesmo que ele fosse tão bonito e tão bem constituído para sua idade. Um pirralho que devia se achar um homem que na primeira oportunidade seria capaz de me lançar um elogio. Fiquei com os olhos fechados. Era a única maneira de escapar tudo aquilo por um tempo, mas não adiantou porque naquele momento ele acrescentou. Então você não tem apelido? Ela acrescentou. Você é só o bebê, claro. E eu queria morrer ou agarrá-la pelo pescoço e estrangulá-la. Quando abri os olhos, vi seu cabelo castanho quase grudado no meu rosto, porque ela tinha se abaixado para lavar um pouco de sabão, e ela cheirava shampoo de amêndoas como o que a professora de arte usa, ou algum perfume assim. E eu não sabia o que dizer, a única coisa que me veio à mente foi perguntar: seu nome é Cora, certo? E ela me olhou zombeteiramente com aqueles olhos que já me conheciam, me viam em todos os lugares e disse: Senhorita Cora. Disse isso para me punir, eu sei, assim como havia dito antes. Você já é um menino grande, só para zombar de mim. E agora me irritasse ficar com o rosto vermelho, eu nunca consigo esconder, e é a pior coisa que pode me acontecer. Ainda consegui dizer a ela: você é tão jovem que, bem, Cora é um nome muito bonito. Não era isso que eu queria dizer a ela, era algo senão, e acho que ela percebeu isso, e isso a incomodou. Agora eu tenho certeza de que ela está ressentida por causa da mamãe. Eu só queria dizer a ela que ela era tão pequena que eu gostaria de poder chamá-la de Cora. Mas como eu poderia dizer a ela naquele momento, quando ela estava com raiva e já estava saindo com a mesinha com rodinhas, e eu realmente queria chorar. Isso é outra coisa que eu não consigo parar. De repente minha voz falha, tudo parece embaçado, justamente quando eu preciso estar mais calmo para dizer o que penso. Ela estava prestes a sair, mas quando chegou à porta, ficou parada ali por um momento, como se estivesse tentando ver se tinha esquecido alguma coisa. Eu queria dizer o que estava pensando, mas não conseguia encontrar as palavras, e a única coisa que me veio à mente foi mostrar a ela o copo com o sabonete. Ela sentou-se na cama e, depois de pigarrear, disse: você esqueceu o copo com o sabonete. Muito sério e com o tom de um homem adulto. Voltei para pegar a xícara, para acalmá-lo. Passei a mão em sua bochecha. Não se preocupe, Pablito. Ela disse a ele: tudo ficará bem. É só uma pequena operação. Quando o toquei, ele jogou a cabeça para trás como se estivesse ofendido, então deslizou para baixo para esconder a boca na beirada dos cobertores. A partir daí, ele engasgou. Posso chamá-la de Cora? Certo? Eu sou boa demais. Quase senti pena dele, de tão envergonhada que ele tentou se vingar em outro lugar, mas eu sabia que não era o caso de ceder, porque depois seria difícil para mim controlá-lo. Um paciente deve ser controlado, ou é a mesma coisa de sempre. Os problemas de Maria Luísa no quarto 14, ou os desafios do Dr. DeLuise, que tem faro de cachorro para essas coisas. Senhorita Cora, disse, pegando a xícara e saindo. Fiquei com tanta raiva que tive vontade de bater nela, pular na cama e empurrá-la para fora. Eu nem entendo como pude dizer a ela: se eu fosse saudável, talvez você me tratasse de forma diferente. Ela fingiu não ouvir. Ela nem virou a cabeça. Eu fiquei sozinho, sem vontade de ler, sem vontade de fazer nada. No fundo, eu gostaria que ela tivesse me respondido com raiva para que eu pudesse me desculpar, porque realmente não era isso que eu tinha pensado em dizer a ela. Minha garganta estava tão apertada que eu não sei como as palavras saíram. Eu disse isso por pura raiva, mas não era isso, ou talvez fosse, mas de uma forma diferente. E sim, são sempre os mesmos. Você os acaricia, diz uma frase gentil, e ali mesmo a coisa machista aparece. Eles não querem se convencer de que ainda são pirralhos. Preciso contar isso ao Marcial.
Ele vai se divertir e quando o vir na mesa de operação amanhã, vai achar ainda mais engraçado. O pobrezinho está tão delicado com aquele rosto vermelho, um calor infernal subindo pela minha pele. Como eu poderia evitar que isso acontecesse comigo? Talvez respirando fundo antes de falar. O que eu sei? Ela deve ter saído furiosa. Tenho certeza de que ouviu perfeitamente. Não sei como lhe disse isso. Acho que quando perguntei se podia chamá-la de Cora, ela não ficou brava. Me chamou de senhorita porque é obrigação dela, mas não ficou brava. A prova é que ela veio e acariciou meu rosto. Mas não, isso foi antes. Primeiro ela me acariciou e depois eu contei a ela sobre Cora. Estraguei tudo. Agora estamos pior do que antes. Não vou conseguir dormir mesmo que me deem um tubo de comprimidos. De vez em quando meu estômago dói. É estranho passar a mão nele, sentir uma maciez tão grande. O ruim é que eu lembro de tudo de novo, do perfume de amêndoas, da voz da Cora. Ela tem uma voz muito grave para uma menina tão jovem e bonita. Uma voz cantora de bolero. Algo que acaricia até quando está brava. Quando ouvi passos no corredor, deitei-me completamente e fechei os olhos. Eu não queria vê-la. Não me importava em vê-la. Era melhor que ela me deixasse em paz. Senti ela entrar e acender a luz do teto. Ela fingiu estar dormindo, com um anjo, com uma mão cobrindo o rosto, e não abriu os olhos até eu chegar ao lado da cama. Quando ele viu que eu estava carregando, ele ficou tão vermelho que eu senti pena dele novamente e ri um pouco. Ele era realmente muito burro. Vamos, meu filho, tira as calças e vira-te. Pobrezinho ia dar um pontapé como fazia com a mãe quando tinha 5 anos. Imagino. Para dizer não e chorar, meter-se debaixo das cobertas, gritar. Mas o pobrezinho já não conseguia fazer nada disso. Só tinha ficado a olhar para o irrigador. Depois para mim, que estava à espera. De repente virou-se e começou a mexer as mãos debaixo das cobertas, mas não conseguiu fazer nada enquanto eu pendurava o irrigador na cabeceira. Tive de puxar as cobertas para baixo, mandar que ele levantasse um pouco o rabo, para eu poder puxar melhor as calças e enfiar-lhe uma toalha. Vamos ver. Eu levantei um pouco as pernas, isso é bom. Incline-se mais sobre a barriga. Estou dizendo para você inclinar-se mais sobre a barriga. Assim. Tão quieto que era quase como se ele estivesse gritando. Por um lado, achei engraçado olhar para a bundinha do meu jovem admirador, mas por outro lado, senti um pouco de pena dele. Era realmente como se eu estivesse punindo pelo que ele tinha me dito. Me avise se estiver muito quente. Avisei-o, mas ele não respondeu nada. Devia estar mordendo o punho e eu não queria ver a cara dele. Por isso sentei na beirada da cama. Esperei que ele dissesse alguma coisa, mas mesmo sendo muito líquido, segurou sem dizer uma palavra até o final. Quando ele terminou, eu disse isso a ele para me vingar do que eu disse antes. É assim que eu gosto, um homenzinho de verdade. Disfarcei enquanto recomendava que ele esperasse o máximo possível antes de ir ao banheiro. Você quer que eu apague a luz ou a deixe acesa até você acordar? Ele me perguntou da porta. Não sei como consegui dizer a ela que era a mesma coisa, algo assim. Ouvi o barulho da porta se fechando, então cobri minha cabeça com os cobertores e o que eu ia fazer com ela. Apesar das cólicas, mordi as 2 mãos e chorei tanto que ninguém pode imaginar o quanto eu chorei enquanto a xingava e a insultava. Enfiava uma faca em seu peito 5, 10, 20 vezes, xingando-a em cada vez, gostando do que ela sofreu, de como ela me pedia perdão pelo que ela tinha feito comigo. É a mesma coisa de sempre, Suarez. Corta-se e abre-se, e num desses, a grande surpresa. Claro que na idade do garoto todas as probabilidades estão a seu favor, mas ainda assim, você claro com o pai dele, só para garantir, caso tenhamos problemas. Provavelmente haverá uma boa reação, mas há algo errado aí. Pense no que aconteceu no início da anestesia.
Parece inacreditável para uma criança daquela idade. Fui vê-lo 2 horas depois e o encontrei em muito bom estado, considerando o tempo que tudo durou. Quando o Dr. DeLuise entrou e eu estava secando a boca do pobre homem, ele não tinha terminado de vomitar e a anestesia ainda estava sendo aplicada, mas o médico examinou mesmo assim e me pediu para não sair do seu lado, até que ele estivesse completamente acordado. Os pais ainda estão no outro quarto. A boa senhora claramente não está acostumada com essas coisas. Ela de repente ficou sem paradas e o velho parece um trapo. Vamos, Pablito, vomite se quiser. Reclame o quanto quiser. Eu estou aqui, sim, claro que eu estou aqui. O pobre rapaz ainda está dormindo, mas está segurando minha mão como se estivesse se afogando. Ele deve pensar que eu sou a mãe. Todo mundo pensa isso. É monótono. Vamos, Pablo, não se mexa assim. Fica parado. Vai doer, mas não. Fique com as mãos quietas. Você não pode tocá-las ali. O pobre rapaz está tendo dificuldade para sair da anestesia. Marcial me disse que a operação foi muito longa. É estranho, eles devem ter encontrado algumas complicações. Às vezes o apêndice não fica tão visível. Vou perguntar ao Marcial hoje à noite. Mas sim, meu filho, eu estou aqui. Reclame o quanto quiser, mas não se mova tanto. Vou molhar seus lábios com esse pedacinho de gelo em uma gaze. Assim sua sede vai passar. Sim, querida. Sim, querido, vomite mais. Alivie-se o quanto quiser. Você tem mãos tão fortes. Vai me cobrir de hematomas. Sim, sim. Chore se quiser. Chore, Pablito. É calmante. Chore e reclame. Afinal, você está tão adormecido. Pensa que eu sou sua mãe. Você é muito bonito, sabia? Com esse nariz levemente arrebitado e esses cílios parecendo cortinas. Parece mais velho agora que está tão pálido. Você não ficaria vermelho por nada mais, não é mesmo? Meu pobrezinho. Dói, mãe. Dói aqui. Deixa eu tirar esse peso que me colocaram. Eu tenho uma coisa na barriga que pesa muito e dói, mãe. Fala para a enfermeira tirar isso. Sim, meu filho, vai passar. Fica quieto um pouquinho. Porque você tem tanta força. Vou ter que chamar Maria Luísa para me ajudar. Vamos, Pablo. Eu vou ficar bravo se você não ficar parado. Vai doer muito mais se você continuar se mexendo tanto. Ah, parece que você está começando a perceber. Dói aqui. Senhorita Cora, dói muito aqui. Por favor, faça alguma coisa comigo. Dói muito aqui. Solta minhas mãos. Eu não aguento mais, senhorita Cora. Eu não aguento mais. Graças a Deus, o pobre, querido, está dormindo. A enfermeira veio me buscar às 2h30. Me disse para ficar com ele por um tempo, pois ele estava se sentindo melhor. Mas ele parece tão pálido. Ele deve ter perdido muito sangue. Graças a Deus, o Dr. DeLuise disse que tudo correu bem. A enfermeira estava cansada de brigar com ele. Não entendo por que ela não me deixou entrar antes. Eles são muito rigorosos nessa clínica. Já é quase noite e o bebê dormiu o tempo todo. Ele está obviamente exausto, mas acho que ele parece melhor. Um pouco mais corado. Ele ainda reclama de vez em quando, mas não quer mais tocar no curativo e respira calmamente. Acho que ele terá uma noite muito boa. Como se eu não soubesse o que tinha que fazer, mas era inevitável. A boa senhora mal havia se recuperado do choque inicial quando começou a agir como chefe novamente. Por favor, não deixe que falte nada para o bebê esta noite, senhorita. Diga que sinto pena de você, velho idiota. Caso contrário, você teria visto como ele te tratou. Eu conheço essas pessoas. Elas acham que uma boa gorjeta no último dia resolve tudo. E às vezes a dica nem é boa. Mas por que continuar pensando? Já passou. Está tudo calmo. Marcial, fique um pouco. Você não vê que o menino está dormindo. Conte-me o que aconteceu esta manhã. Bom, se você estiver com pressa, vamos deixar para depois. Não, olha, Maria Luísa, pode entrar. Aqui não, Marcial. É claro que o cavalheiro consegue o que quer. Eu já te disse que não quero que você me beije enquanto estou trabalhando. Isso não está certo. Parece que não temos a noite toda para nos beijar, bobo. Vai embora. Vai embora, eu digo a ele, ou
Ficarei bravo. Tolo, pássaro. Sim, querida, até mais. Claro, muito. Está muito escuro, mas é melhor. Nem sinto vontade de abrir os olhos. Não dói quase nada. Como é bom ficar respirando devagar assim, sem esse enjoo. Tudo está tão quieto. Agora lembro que vi mamãe. Ela me disse não sei o quê. Me senti tão mal. Mal olhei para o velho. Ele estava aos pés da cama e piscando. Para mim, pobre rapaz era sempre o mesmo. Estou com um pouco de frio. Gostaria de outro cobertor. Senhorita Cora, eu gostaria de outro cobertor. Mas ela estava lá. Assim que abri meus olhos, a vi sentada perto da janela, lendo uma revista. Veio imediatamente, me aconchegou. Eu mal precisei dizer alguma coisa, porque percebeu imediatamente. Agora me lembro, acho que essa tarde eu a confundi com a mamãe e ela me acalmou. Ou talvez eu estivesse sonhando. Estava sonhando, senhorita Cora? Você estava segurando minhas mãos, não estava? Eu estava dizendo tantas coisas bobas, mas era tão doloroso. Eu estava enjoado. Com licença, não deve ser divertido ser enfermeira. Sim, você ri, mas eu sei. Talvez eu até tenha manchado. Bom, não direi mais nada. Estou tão bem assim que não sinto mais frio. Não, não dói muito, só um pouquinho. Já é tarde, senhorita Cora? Shhh, fica quieto agora. Eu já te disse que você não pode falar muito. Fique feliz que não dói e fique bem quieto. Não, não é tarde. São apenas 7 horas. Feche os olhos e durma. Então, vai dormir agora. Sim, eu gostaria, mas não é tão fácil. Às vezes sinto que vou dormir, mas de repente a ferida se contrai ou tudo começa a girar na minha cabeça. Eu tenho que abrir os olhos e olhar para ela. Ela está sentada perto da janela. Colocou a tela para poder ler sem a luz me incomodar. Porque vai ficar aqui o tempo todo. Ela tem cabelos lindos, que brilham quando ela mexe a cabeça. E ela é tão novinha, pensar que hoje eu a confundi com a mamãe, isso é incrível. Quem sabe o que eu disse a ela? Deve ter rido de mim novamente. Mas colocava gelo na minha boca, era calmante, eu me lembro agora. Colocava a colônia na minha testa, no meu cabelo, segurava minhas mãos para que eu não rasgasse o curativo. Ela não está mais brava comigo. Talvez a mamãe tenha se desculpado ou algo assim. Ela estava me olhando de forma diferente quando disse: feche os olhos e vai dormir. Gosto que me olhe desse jeito. Parece inacreditável o que aconteceu no primeiro dia quando pegou meu doce. Gostaria de dizer a ela que ela é tão fofa, que eu não tenho nada contra ela, pelo contrário. Gosto que seja ela quem cuide de mim à noite e não a enfermeirinha. Gostaria que você passasse colônia no meu cabelo novamente. Gostaria que me pedisse perdão com um sorriso, que me dissesse que posso chamá-la de Cora. Dormiu por um tempo. Às 8 horas, imaginei que o Dr. DeLuise não demoraria muito. Então, acordei para medir sua temperatura. Ele parecia melhor, tinha dormido bem. Assim que ele viu o termômetro, ele tirou a mão das cobertas, mas eu disse para ele ficar parado. Eu não queria olhar nos olhos dele para que ele não sofresse. Mas ele corou mesmo assim e começou a dizer que conseguiria fazer isso sozinho. Eu ignorei, é claro, mas o pobre rapaz estava tão tenso que não tive escolha a não ser dizer: vamos lá, Pablo, você é um homem agora. Não vai ficar assim toda vez, vai? É o mesmo de sempre. Com aquela fraqueza, ele não conseguiu conter as lágrimas. Fingindo que não percebia, anotei sua temperatura e fui preparar a injeção. Quando ele voltou, eu tinha enxugado os olhos com um lençol, estava tão brava comigo mesmo que daria tudo para conseguir falar, para dizer que eu não me importava, que na verdade eu não me importava, mas que eu não conseguia parar. Isso não dói nada, me disse, segurando a seringa. É para que você possa dormir bem a noite toda. Me descobriu novamente e senti o sangue subir ao meu rosto.
Mas ela sorriu um pouco e começou a esfregar minha coxa com o algodão molhado. Não dói nada, disse a ela, porque eu tinha que lhe dizer uma coisa. Eu não conseguia ficar assim enquanto ela me olhava. Veja bem, disse, pegando a agulha e me esfregando com o algodão. Veja bem, não dói nada. Nada precisa te machucar, Pablito. Ela me cobriu e passou a mão no meu rosto. Fechei os olhos e desejei estar morto, morto. E ela estava passando a mão no meu rosto, chorando. Eu nunca entendi realmente Cora, mas essa vez ela foi para o outro lado. Verdade é que não me importa se não entendo as mulheres. A única coisa que vale a pena é ser amado. Se você estiver nervoso, se ficar chateado com qualquer bobagem, bem, querido, é isso. Me dê um beijo e pronto. Parece que ainda é um pouco delicada. Vai demorar um pouco até ela aprender a viver nessa profissão maldita. A coitada apareceu hoje à noite com uma cara estranha. Levei meia hora para fazê-la esquecer essa bobagem. Ainda não encontrou uma maneira de contornar alguma das pessoas doentes. Já aconteceu com a velha de 22 anos, mas pensei que teria aprendido um pouco desde então, e agora esse garoto está dando dor de cabeça para de novo. Estávamos tomando mate no meu quarto por volta das 2 da manhã. Então ele foi dar a injeção nela e quando voltou estava de mau humor, não queria mais saber de mim. Aquele rosto triste e irritado lhe caía bem. Aos poucos fui mudando. No final ela começou a rir, me disse. Naquela época eu gostava tanto de despila e senti-la tremer um pouco, como se estivesse com frio. Deve ser muito tarde, Marcial. Ah, então posso ficar mais um pouco. A outra injeção é às 5h30. A galega só chega às 6. Me perdoe, Marcial. Eu sou uma idiota. Me preocupo tanto com esse pirralho, afinal, eu o tenho sob controle, mas às vezes sinto pena dele. Nessa idade eles são tão estúpidos, tão orgulhosos. Se eu pudesse, pediria ao Dr. Soares para me mudar. As 2 pessoas que foram operadas no segundo andar, adultos, um deles pergunta calmamente se eles evacuaram, entrega a bacia, limpa-os, se necessário. Tudo isso enquanto conversam sobre o tempo ou política. E é um vai e vem natural, cada um fazendo o que quer, Marcial. Não como aqui, você entende? Sim, claro que você tem que se acostumar com tudo. Quantas vezes vou jogar contra crianças dessa idade? É uma questão de técnica, como você disse. Sim, querida, claro, mas tudo começou mal por causa da mãe. Isso não foi apagado, sabe? Desde o primeiro minuto houve uma espécie de mal-entendido. O menino tem o seu orgulho e isso machuca, principalmente porque no começo ele não percebeu tudo que estava por vir. Ele queria agir como um adulto, olhar para mim como se eu fosse você, como um homem. Agora eu nem consigo perguntar se ele quer fazer xixi. O ruim é que se eu ficasse no quarto, ele aguentaria a noite toda. Eu rio quando lembro. Eu queria dizer sim, mas não teve coragem. Então fiquei irritada com toda essa bobagem. Eu forcei a aprender a fazer xixi, sem se mexer, deitado de costas. Ele sempre fecha os olhos nesses momentos, mas é quase pior. Ele está prestes a chorar ou me insultar. Está entre os dois e não consegue. É tão jovem, Marcial. Aquela boa senhora que deve tê-lo criado como um pequeno tolo. O garotinho aqui, o garotinho ali, muitos chapéus, jaquetas justas. Mas ao fundo, o mesmo velho bebê, pequeno tesouro da mamãe. Ah, e eu estou aqui para te tocar a alta voltagem, como você diz, quando teria sido tão bom com Maria Luísa, que é idêntica à tia, e que eu teria limpado em todos os lugares sem que seu rosto ficasse vermelho. Não, não tenho muita sorte, Marcial. Eu estava sonhando com a aula de francês, quando ela acendeu a luz do criado mudo. A primeira coisa que vejo é sempre o cabelo dela. Talvez porque ela tenha que se abaixar para aplicar injeções ou algo assim. O cabelo dela perto do meu rosto, uma vez fez cócegas na minha boca. Tem um cheiro tão bom. Ela sempre sorri um pouquinho quando está me esfregando com algodão. Ela me esfregou por um longo tempo antes de me furar, e eu olhei para a mão dela tão certa de que ela estava apertando lentamente a seringa. O líquido amarelo que entrava lentamente me fazia doer. Não, não dói nada. Nunca poderia dizer a ela.
Não sinto nenhuma dor, Cora. E eu não vou chamá-la de senhorita Cora. Eu nunca vou chamá-la. Falarei com ela o mínimo possível e não a chamarei de senhorita Cora. Mesmo que ela implore de joelhos, não. Nada dói. Não, obrigado, me sinto bem. Vou continuar dormindo. Obrigado. Felizmente, voltou às suas cores anteriores, mas ainda está muito fraco. Ele mal conseguiu me dar um beijo. Tia Esther mal olhou para ele, mesmo tendo trazido revistas e uma linda gravata para o dia em que o levássemos para casa. A enfermeira da manhã é uma mulher adorável, muito humilde. É um prazer conversar com ela. Ela diz que o bebê dormiu até às 8 e bebeu um pouco de leite. Parece que vão começar a alimentá-lo agora. Tenho que dizer ao Dr. Soares que o cacau faz muito mal para ele. Ou talvez o pai dele já tenha lhe dito, porque eles ficaram conversando por um tempo. Se a senhora quiser sair um momento, vamos ver como esse homem está. Fique, senhor Moran. É porque todo esse curativo pode ser chocante para a mamãe. Vamos ver um pouco, parceiro. Dói? Claro que é natural. E aí, me diz se dói ou se é só sensibilidade. Bem, estamos indo bem, meu amigo. Então, por 5 minutos, se dói aqui, se estou mais sensível aqui, e o velho olhando para minha barriga como se a estivesse vendo pela primeira vez. É estranho, mas não me sinto tranquilo até eles irem embora. Coitados dos velhinhos, estão aflitos. Mas o que eu posso fazer? Eles me incomodam, sempre falam coisas erradas, principalmente a mamãe. Graças a Deus, a enfermeirazinha parece surda e aguenta tudo com aquela cara que a coitada tem de esperar a gorjeta. Olha, vindo me incomodar por causa do cacau, como se eu fosse um bebê. Sinto vontade de dormir 5 dias seguidos sem ver ninguém, principalmente sem ver a Cora. E acordar bem na hora em que eles vêm me buscar para ir para casa. Talvez tenhamos que esperar mais alguns dias. Sr. Moran, você ouvirá de Deloise que a operação foi mais complicada do que o esperado. Às vezes há pequenas surpresas. Claro, com a constituição desse garoto, acho que não haverá problema. Mas é melhor você dizer à sua esposa que não será algo de uma semana, como você pensou inicialmente. Ah, claro, bem, você falará com o administrador sobre isso. É um assunto interno. Agora veja se não é azar, Marcial. Eu te disse ontem à noite, isso vai durar muito mais do que pensávamos. Sim, eu sei que não importa, mas você poderia ser um pouco mais compreensivo. Você sabe muito bem que não me faz feliz cuidar daquele menino. E muito menos dele, coitado. Não me olhe desse jeito. Por que eu não sentiria pena dele? Não me olhe desse jeito. Ninguém me proibiu de ler, mas continuo largando as revistas, mesmo tendo 2 episódios para terminar e tudo que a tia Esther me trouxe. Meu rosto está queimando, devo estar com febre ou está muito quente nesse quarto. Vou pedir para a Cora abrir um pouco a janela ou pegar um cobertor para mim. Gostaria de dormir, é o que eu mais gostaria, que ela estivesse ali sentada lendo uma revista e eu dormindo sem vê-la, sem saber que ela está ali, mas agora ela não vai mais passar a noite aqui. Pior já passou e eles vão me deixar em paz. Das 3 às 4 acho que dormi um pouco. Às 5 em ponto, ele veio com um remédio novo, umas gotas bem amargas. Ela sempre parece que acabou de tomar banho e se trocar. Tá tão fresca e cheira a talco e lavanda. Esse remédio é muito feio, eu sei, ela me disse e sorriu para me encorajar. Não, é só um pouco amargo. Eu disse a ele. Como foi o seu dia? Perguntou, sacudindo o termômetro. Eu disse a ela que estava bem, que estava dormindo. O Dr. Soares havia me encontrado melhor, que eu não sentia muita dor. Bem, então você pode trabalhar um pouco, disse, me entregando o termômetro. Eu não sabia o que dizer, então ela foi fechar as cortinas e arrumar as garrafas na mesa enquanto eu media minha temperatura. Ainda tive tempo de dar uma olhada no termômetro antes que ela viesse buscá-lo. Mas estou com febre muito alta, me disse, como se estivesse assustada. Foi terrível, serei sempre a mesma menina idiota para evitar o momento ruim, entrego. Serei sempre o mesmo menino idiota. Momento ruim, entrego o termômetro
e naturalmente, o garotinho não perde tempo em descobrir que sua febre está nas alturas. É sempre assim nos primeiros 4 dias. Além disso, ninguém mandou você olhar. Eu disse, mais furiosa comigo mesma do que com ele. Perguntei se ela tinha evacuado. Perguntei se ele tinha evacuado e ele disse que não. Seu rosto estava suando. Eu o sequei e passei um pouco de colônia nele. Ele fechou os olhos antes de me responder e não os abriu enquanto eu penteava um pouco seus cabelos para que não incomodasse sua testa. 39% era muita febre, realmente. Tente dormir um pouco, disse a ele, calculando a que horas eu poderia ligar para o Dr. Soares. Sem abrir os olhos, ele fez um gesto de aborrecimento. Articulando cada palavra, me disse: você é má comigo, Cora. Não consegui encontrar uma maneira de respondê-lo. Fiquei ao lado até que ele abriu os olhos e me olhou com toda a sua febre e toda a sua tristeza. Quase sem perceber, estendi a mão e quis acariciar sua testa, mas ele me deu um tapa e algo deve ter puxado o ferimento, porque ele estremeceu de dor. Antes que eu pudesse reagir, ele disse em voz bem baixa: você não seria assim comigo se tivesse me conhecido em outro lugar. Estava prestes a cair na gargalhada, mas era tão ridículo me dizer aquilo enquanto seus olhos se enchiam de lágrimas, que foi a mesma coisa de sempre. Eu me senti com raiva e quase assustada. De repente me senti impotente diante daquele garotinho pretensioso. Consegui me controlar. Devo isso ao Marcial. Ele me ensinou a me controlar. Cada vez melhor mais nisso. E eu me endireitei como se nada tivesse acontecido. Coloquei a toalha no gabinete e cobri o frasco de colônia. Bom, agora sabíamos o que esperar. Era muito melhor assim. Enfermeira, doente e pare de contar. Deixei a mãe passar colônia nele. Eu tinha outras coisas para fazer por ele e as faria sem mais delongas. Não sei por que fiquei mais tempo do que o necessário. Marcial me disse, quando eu lhe contei, que ele queria lhe dar a oportunidade de se desculpar e pedir perdão. Não sei, talvez tenha sido isso, ou outra coisa. Talvez eu tenha ficado para que ele pudesse continuar me insultando, para ver até onde ele estava disposto a ir. Mas seus olhos ainda estavam fechados. O suor escorria pela sua testa e bochechas. Foi como se eu estivesse sido jogado em água fervente. Eu vi manchas roxas e vermelhas quando apertei meus olhos para evitar olhar para ela, sabendo que ela ainda estava lá, e eu teria dado qualquer coisa para que ela se abaixasse e enxugasse minha testa novamente, como se eu não tivesse mandado. Mas agora era impossível. Ela ia embora sem fazer nada, sem me dizer nada, e eu abri os olhos e encontrava a noite, o criado mudo, quarto vazio. Ainda um pouco de perfume, e eu repetia para mim mesmo 10 vezes, 100 vezes, que eu tinha feito a coisa certa em dizer a ela o que eu tinha dito, para que ela aprendesse, para que ela não me tratasse como menino, para que ela me deixasse em paz, para que ela não fosse embora. Começam sempre à mesma hora, entre as 6 e as 7 da manhã. Deve ser um casal que nidifica nas cornijas do pátio. Um pombo arrulha e o pombo responde. Ao fim de algum tempo, cansam-se. Contei à pequena enfermeira que vem lavar-me e dar-me o pequeno almoço. Ela encolheu os ombros e disse que outros doentes já se tinham queixado dos pombos, mas que a diretora não queria que os expulsasse. Nem sei há quanto tempo estou ouvindo isso. Nas primeiras manhãs eu estava com muito sono ou com dor, para perceber. Mas nos últimos 3 dias tenho ouvido os pombos, eles me deixam triste. Eu queria estar em casa, ouvindo o Milord latindo, ouvindo a tia Esther, que acorda a essa hora, para ir à missa. Maldita febre, que não baixa. Vão me deixar aqui até sabe-se lá quando. Vou perguntar ao Dr. Soares hoje de manhã. Afinal, eu poderia ficar bem em casa. Olha, Sr. Moran, quero ser franco com o senhor. O quadro não é nada simples. Não, senhorita Cora. Prefiro que você continue cuidando daquele paciente. Vou lhe dizer o porquê. Mas então, Marcial, vamos
Vou te fazer um café bem forte. Olha como você é jovem. É difícil de acreditar. Escute, minha senhora, eu estava conversando com o Dr. Soares e parece que o garoto... Por sorte, eles ficam em silêncio depois. Talvez voem para algum lugar por toda a cidade. Pombos têm sorte. Que manhã sem fim. Fiquei feliz quando os mais velhos foram embora. Agora eles vêm com mais frequência porque estou com febre alta. Bom, se eu tiver que ficar aqui por mais 4 ou 5 dias, que diferença faz? Em casa seria melhor, claro, mas eu ainda teria febre, me sentiria muito mal às vezes. Pensar que eu não consigo nem olhar uma revista é uma fraqueza. Como não ter mais sangue? Mas é tudo por causa da febre. O Dr. De Luiz me disse ontem à noite, o Dr. Soares repetiu para mim esta manhã. Eles sabem. Durmo muito, mas é como se o tempo não passasse. É sempre antes das 3. Como se não me importasse se são 3 ou 5. Pelo contrário, às 3 horas a pequena enfermeira vai embora e é uma pena porque me sinto tão bem com ela. Se eu pudesse dormir a noite toda até meia-noite, seria muito melhor. Pablo, sou eu, senhorita Cora, sua enfermeira noturna que te faz sofrer com injeções. Eu sei que não dói, bobo. É só uma brincadeira. Continue dormindo se quiser. É isso. Disse obrigado, sem abrir os olhos, mas poderia tê-los aberto. Eu sei que ele estava conversando com a galega ao meio-dia, embora tenha sido proibido de falar muito. Antes de sair, de repente, me virei e fiquei olhando para mim mesmo. Parecia que eu estava olhando para as minhas costas o tempo todo. Voltei, sentei-me ao lado da cama, tomei seu pulso, endireitei os lençóis que ele havia amassado com suas mãos febris. Ele olhou para o meu cabelo, depois olhou para baixo, evitou meus olhos. Fui buscar o que precisava para prepará-lo e deixou que eu fizesse isso sem dizer uma palavra, com os olhos fixos na janela, me ignorando. Eles viriam buscá-lo pontualmente às 5:30. Ele ainda tinha um tempo para dormir. Os pais deles estavam esperando lá embaixo porque seria chocante vê-los àquela hora. Dr. Soares ia chegar um pouco mais cedo para explicar que eles tinham que finalizar a operação. Qualquer coisa que não o preocupasse muito. Mas em vez disso, eles enviaram Marcial. Fiquei surpreso ao vê-lo entrar daquele jeito, mas ele fez sinal para que eu não me mexesse. Ficou no pé da cama lendo a folha de temperatura, até Pablo se acostumar com sua presença. Começou a falar com ele meio brincando, puxando assunto, como ele sabe fazer. O frio lá fora, como estava gostoso naquele quarto. Olhou para ele sem dizer nada, como se esperasse. Enquanto eu me sentia tão estranha, gostaria que Marcial fosse embora, me deixasse sozinha com ele. Eu saberia dizer isso a ele, melhor do que ninguém. Embora talvez não, provavelmente não. Mas eu já sei, doutor. Eles vão me operar novamente. Foi você quem me deu a anestesia da outra vez. E bem, isso é melhor do que ficar nesta cama com essa febre. Sabia que eles teriam que fazer alguma coisa eventualmente, porque dói muito desde ontem. Uma dor diferente, vinda de dentro. Você aí sentado, não faça essa cara. Não sorria como se estivesse me convidando para o cinema. Vai com ele e beijo no corredor. Ele não estava com tanto sono na outra noite, quando você ficou brava com ele, porque ele te beijou aqui. Vão embora vocês dois. Deixe-me dormir. Quando durmo não dói tanto. Bom, garoto, agora vamos resolver esse assunto de uma vez por todas. Por quanto tempo você vai ficar ocupando nossa cama, cara? Conte devagar. 1, 2, 3. Está indo bem, continue contando. Em uma semana você estará comendo um bife suculento em casa. 15 minutos de 4, querida. E de volta à costura. Você deveria ter visto a cara do Dr. De Luiz. Você nunca se acostuma realmente com essas coisas. Olha, aproveitei para pedir ao Soares que o substituísse como você queria. Eu disse a ele que você está muito cansada de um caso tão sério. Talvez eles te levem para o segundo andar se você falar com eles também.
Certo, faça o que quiser. Você reclamou tanto da outra noite, agora está agindo como uma samaritana. Não fique bravo comigo. Eu fiz isso por você. Sim, claro que ele fez isso por mim. Mas ele desperdiçou seu tempo. Vou ficar com ele esta noite, todas as noites. Ela começou a acordar às 8h30. Seus pais foram embora imediatamente porque era melhor não visse as caras dos pobres. Quando o Dr. Soares chegou, me perguntou em voz baixa se eu queria que Maria Luísa me substituísse, mas fiz sinal de que ficaria, e ele foi embora. Maria Luísa me acompanhou por um tempo porque tivemos que segurá-lo e acalmá-lo. Depois ele se acalmou de repente e quase não vomitou. Ele estava tão fraco que voltou a dormir sem reclamar muito, até às 10 horas. São as pombas, sabe, mãe? Elas já estão arrulhando como todas as manhãs. Não sei por que não as espantam para que possam voar para outra árvore. Me dá sua mão, mãe. Estou com tanto frio. Ah, então eu estava sonhando. Parecia-me que já era de manhã e que as pombas estavam lá. Me perdoe, eu confundi você com a mamãe. Novamente, ele desviou o olhar, voltou-se para sua amargura. Novamente colocou toda a culpa em mim. Olhei para ele como se não percebesse que ele ainda estava bravo. Sentei-me ao lado dele, molhei seus lábios com gelo. Quando olhou para mim, depois que passei colônia em suas mãos e testa, inclinei para mais perto e sorri para ele. Me chame de Cora, eu disse. Eu sei que não nos entendíamos no começo, mas vamos ser tão bons amigos, Pablo. Ele olhou para mim em silêncio. Diga-me. Sim, Cora. Ele olhava para mim sempre. Senhorita Cora, ele disse depois. Fechou os olhos. Não, Pablo, não. Perguntei, beijando na bochecha, bem perto da boca. Eu serei Cora para você, somente para você. Tive que recuar, mas mesmo assim, a água espirrou no meu rosto. Sequei e segurei sua cabeça para que ele pudesse enxaguar a boca e o beijei novamente, falando em seu ouvido. Com licença. Ele disse com a voz fraca. Não consegui evitar. Eu disse a ele para não ser bobo, que era para isso que eu estava cuidando dele, que ele podia vomitar o quanto quisesse para se aliviar. Queria que a mamãe viesse. Ele disse, desviando o olhar com olhos vazios. Eu ainda acariciava um pouco seus cabelos, arrumava seus cobertores, na esperança de que ele me dissesse alguma coisa, mas ele estava muito longe, e eu sentia que o faria sofrer ainda mais se ficasse. Na porta, virei-me e esperei. Seus olhos estavam bem abertos, fixos no teto. Pablito, eu disse. Por favor, Pablito. Por favor, querido. Voltei para a cama. Abaixei-me para beijá-lo. Cheirava frio. Por trás da colônia havia vômito. Anestesia. Se eu ficar mais um segundo, vou começar a chorar na frente dele. Por ele. Beijei novamente e saí correndo. Desci para procurar a mãe e a Maria Luísa. Ela não queria voltar enquanto sua mãe estivesse lá. Pelo menos naquela noite, ela não queria voltar, pois sabia muito bem que não teria necessidade alguma de voltar para aquele quarto, que Marcial e Maria Luísa cuidariam de tudo, até que o quarto estivesse livre novamente.